Olá, olá, mais um episódio do nosso podcast, Implantes Hormonais e Mais. E hoje eu estou com a minha querida musa maravilhosa, ginecologista doutora Juliana Paola, que atende em São José dos Campos e, se Deus quiser, aqui em São Paulo também esse ano. Eu estou fazendo minha parte, então bota a impressão que a gente consegue. E doutora Juliana é mentora também de médicos, é um dos presentes assim que eu tive profissionais e pessoais também nos últimos anos em relação a implantes. Eu aprendo muito sempre com você. E hoje quero aprender mais ainda e quero trazer um pouco de você para a nossa audiência, para a gente continuar esse trabalho de formiguinha de todo dia, de desmistificar os implantes hormonais, de acabar com esse negócio do chip da beleza, de botar cada coisinha em seu quadrado. E obrigada, Ju. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Manu. A gente está nessa missão para melhorar a saúde das mulheres como um todo. Eu atendo em São José dos Campos, Manu está tentando me convencer. Quem sabe vem atender em São Paulo também. Vou conseguir. E bora desmistificar, né? Bora. E aí eu queria, assim, tanto para pacientes quanto para médicos que estão começando agora ou que têm dúvidas sobre implantes hormonais, que ficam ali mais ou menos, vou, não vou, será que é difícil, será que, né? Como foi que você começou? Como é que você entrou, né, nesse mundo? Se eu não me engano, foi residência na USP? Fiz Que residência. residência na USP, é um ambiente muito conservador, Uhum. né, de objeções fortes a tratamentos que não são engessados, digamos assim, né? Tratamentos mais flexíveis, mais personalizados. E a gente vê essa objeção de algumas pessoas, mas a instituição como um todo. E aí, como é que sai, né, desse ambiente e vai para os implantes hormonais e dá esse passo? Me conte um pouquinho aí da sua história. Eu fiz faculdade de medicina na UBC e depois fui para residência na faculdade de medicina da USP, que realmente fiquei lá 3 anos. A residência em si é muito focada na obstetrícia. Tem a parte da ginecologia, mas também tem da obstetrícia muito forte. Então, quando eu voltei para São José dos Campos, meu consultório geral, assim, era muito forte em obstetrícia. Então, e era a fase que você chega nova, você chega. Logo em seguida eu tive os meus meninos. Então, você tá nesse meio. Eu acho que a gente vive muito a fase do meio que a gente tá, de acordo com a nossa clínica também. Então, nessa fase, eu fui gestante, tive os meus filhos, eu fazia muita obstetrícia, que foi o que me deu base à residência. E chegou um momento que meus filhos começaram a crescer e eu comecei a atender as pacientes que vieram comigo depois dos filhos. E um certo dia, uma paciente específica falou para mim: doutora Juliana, a senhora é tão moderna, você investe no seu consultório, estuda tanto, faz tanto curso, por que a senhora não começa a fazer os implantes hormonais? Eu sou uma paciente que já faço implante hormonal, mas eu tenho que ir lá para Salvador fazer o meu implante hormonal. E eu gostaria tanto que a senhora aprendesse. Olha, E foi ela que me deu o start na minha cabeça, para eu ficar com aquilo na cabeça, assim, tipo, olha, ela é uma paciente mais velha, que já faz o implante hormonal, que está muito bem, e que é super adepta a esse método de reposição hormonal. E aí comecei a ficar meio ali, tentando observar aonde eu poderia fazer o curso de implante hormonal. Uma amiga de São Paulo fez o curso de implante hormonal e me falou, Juliana, vai fazer, acho que é legal. E eu fui, mas eu fui meio assim, vou lá fazer, vou ver. vou ver o que rola. E eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque as pacientes do curso já me davam um feedback de como elas ficavam bem com os implantes hormonais. O primeiro que você fez foi absorvível ou silástico? Foi silástico. Silástico? Silástico. Foi o primeiro, foi silástico. O primeiro Olha. curso de implante que eu fiz foi de não absorvível, de silástico. E eu via as pacientes que já faziam há 10 anos, 15 anos, muito maravilhadas com o resultado da reposição hormonal dessa maneira. E eu gostei muito, comecei a fazer no consultório os implantes
não absorvíveis, de elástico, com um resultado surpreendente das minhas pacientes. E aí, foi quando, depois de uns 6 meses, algumas pacientes vieram também falar para mim, e eu já estava de olho nos implantes absorvíveis. Mas peraí, nessa época, quando você começou os implantes de elástico, você começou só reposição ou a gestrinona já estava ali também no meio? Já estava. E era uma coisa que você já usava antes em outra via ou foi novo? Vou começar, tudo novo. Novo. Quando eu fui fazer o curso do implante, eu nunca nem tinha ouvido falar da gestrinona. Nossa, olha isso. Por quê? Porque no HC em si não se fala, na USP não se fala na gestrinona. Teve um pequeno trabalho de endometriose, mas que não foi para frente. Então a gente não sabia, ninguém, quem não vai atrás da gestrinona em si, do estudo da gestrinona, nunca nem escutou falar. E aí foi quando eu ouvi, e eu já comecei na prática, porque eu sou assim, eu me jogo. Eu aprendi uma coisa e eu acho que é bom para paciente, eu vou estudar aquilo até o fim e eu já vou começar a implantar no consultório no dia seguinte. Porque eu acho que se a gente vê que é bom, a gente já começa. Sim. Né? Então eu saí do curso de implante já com os implantes, já com os trocatras e falei, vou começar a fazer no consultório. E eu comecei muito rápido e as pacientes começaram a uma indicar a outra. E foi crescendo o número de pacientes que me procuravam, porque na minha cidade eu era a única que fazia, não existia mais ninguém que fazia os implantes hormonais. E foi quando começou a crescer muito o implante hormonal. Porque a gente sabe que primeiro veio os implantes de elástico, né? Os implantes absorvíveis vieram depois. Mas foi nessa mesma época que começou a ter os implantes absorvíveis também. Sim. E uma das queixas que existe do implante de elástico das pacientes e com relação aos médicos é a retirada do implante. Sim. Algumas pacientes não querem retirar o implante, acham traumático. Outras pacientes não ligam até de ficar com o silicone. Mas existe essa dificuldade por parte dos médicos e resistência por parte dos médicos à retirada. Né? Eu fiz uma curva de aprendizado para retirar os implantes hormonais. Hoje eu demoro um pouquinho para tirar, mas eu tiro os implantes hormonais no consultório. Mas algumas pacientes solicitam os absorvíveis. Sim. E foi quando eu comecei a fazer todos os cursos que me aparecia de absorvível. Fiz muito. Muito. Eu acho que de absorvível, eu fiz uns 6, 7 cursos de absorvível. Porque o primeiro que eu fiz, eu não gostei. E aí eu falei, não, será que é isso? Aí eu falei, vou fazer outro. E eu fui vendo que existe a opção, quando a gente estuda a reposição hormonal, hoje a gente tem a opção de vias de administração diferentes, de acordo com cada paciente. Tem paciente que foi feita para usar reposição hormonal em gel. Em gel, via oral com a progesterona, em gel de estradiol e testosterona, e em gel de gestrinona. Sim. E existe a paciente que é para elástico. É uma paciente que quer duração de 1 ano, duração mais estabilidade hormonal e se sente bem com o elástico. E existe paciente que é para absorvível. Sim. E essa sensibilidade é a diferença, né? Você ter essa sensibilidade. Eu estava falando sobre isso mais cedo, que essa semana, numa caixinha, uma menina perguntou o que é que você acha sobre o creme vaginal. Eu falei, eu acho que é uma excelente opção. Porque tem pacientes que são para o creme vaginal. E tem pacientes que vão ser para o implante. Mas é importante que o médico saiba prescrever as vias, porque o médico ele está tratando a paciente. Então, ele tem que ter repertório. Do mesmo jeito que uma paciente que vai fazer uma contracepção, ela pode usar DIU, ela pode usar o DIU medicado, né? O Mirena, ela pode usar a Caelina, ela pode usar o Implanon, ela pode usar o implante de gestrinona, ela pode usar
Qual é melhor? Não sei, depende da paciente. Então, o importante é que as pessoas saibam que existe a alternativa, que é uma coisa que muitas vezes não fica claro para as pacientes. Inclusive, hoje, eu estava conversando com uma paciente que falou: eu nem sabia que tinha essa opção de fazer a reposição em creme. Entendeu? Então, e tem pacientes que o ideal seria o implante, a gente que já conhece o implante sabe do conforto que é o implante e tudo, mas tem pacientes que simplesmente não podem. E aí você vai deixar a paciente sem tratamento? Porque o outro é melhor? É tipo, se você não pode o melhor, não vai ter nada? É. Sabe? E talvez nem seja o melhor para Pra essa ela. paciente. Porque talvez seja uma paciente que precise de um ajuste de dose mais, né, assim, mais corrente. Tem pessoas que ajustam mais vezes, né? Enfim, a gente não sabe. O importante é ter essa sensibilidade com a paciente, de entender, tentar entender. E além disso, o que eu coloco muito para paciente é que, assim, isso não é fixado. Então, assim, você pode começar com gel para ver, porque tem paciente que tem receio Receio, de claro, colocar. claro. Então, o teste com gel é legal. Então, você começa com gel, vê como que você fica. Em 2, 3 meses, você consegue avaliar. Ah, meio gel. Vamos continuar? Vamos. Ah, meio gel, mas eu não quero ficar usando todo dia. Vamos mudar a via? E eu tenho pacientes que migram do silástico para o absorvível, volta para o silástico. Então, o teste e vai para o gel. Sim. A paciente, agora esse venceu o meu implante, mas eu não vou conseguir colocar agora. Vamos usar o gel enquanto você não consegue colocar. Exato. Então, isso é tentar... O que é importante é a reposição. Isso, é De qual acomodar a maneira... paciente. De que maneira ela vai ser feita é individual. É isso. E não é a melhor para o médico. É a melhor para o paciente, né? Isso, assim, a gente tem que deixar isso claro, sabe, assim? Porque a paciente está indo ali para receber um tratamento de uma pessoa, que é o médico, que é a pessoa que tem ali a responsabilidade de salvar ela, né? Assim, o médico, quando ele é um dom, assim, né? Quando o perfil da pessoa que escolhe fazer medicina é o perfil do cuidador, né? Você vai lá e você quer cuidar daquela pessoa, você quer fazer um tratamento que dá certo para ela. É parte da vitória do médico também, né? É a vitória do médico a paciente ficar bem. Então, isso às vezes fica confuso, porque fica parecendo que os médicos estão fazendo o que é melhor para eles. Enquanto o que é melhor para a paciente é obviamente uma outra coisa. Sabe? E aí a gente vai, quando a gente vai falando, e aí tem médicos como você que prescrevem todas as vias, né? E que aí fica mais difícil para um outro médico, por exemplo, se esconder por trás do não. Só do implante que é bom. Entendeu? Não pode. E assim, tem algumas pacientes que realmente o implante vai ser melhor. Sim. Mas não vou ser eu que vou falar para a paciente isso. Não, esse é o melhor. Exato. E não tem, os outros são muito ruins, né? Eu coloco sempre a vantagem e a desvantagem de cada método e a opção é dela. Sim. Né? Exato. Mas, claro, deixando claro para ela que ela pode mudar. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E Exatamente. pode ser que ela tenha algum efeito colateral com alguma via de administração que não vai ter com a outra. Ela vai ter um benefício maior com um do que não vai ter com o outro. Então, O que é que você vê de maiores diferenças assim entre isso? O que é que você vê assim? O que é que você nota? Eu vejo assim, o gel é uma praticidade em termos de regular a dosagem. E se tiver algum efeito colateral, suspensão. Então, o gel é assim, o paciente vai iniciar, quer adaptar, quer ver a dosagem que é melhor para ela e o custo do gel. Então, o paciente leva em conta o custo, leva em conta o fato de querer testar o hormônio e, assim, só que tem o inconveniente de usar todo dia. Além disso, o inconveniente do gel é a oscilação que se tem diária. Porque o gel você usa uma vez por dia e ele dura 24 horas.
Então, a Isso, oscilação... o estradiol e testosterona? Estradiol e testosterona. Então, existe uma oscilação em 24 horas. Em 24 horas, esse hormônio já não está mais no organismo dela. Sim. Se ela esquecer um dia, ela vai ficar um dia sem hormônio. Sim, sim. E, querendo ou não, a gente esquece. Óbvio, claro. Tem dia que você tá lá deitada, querendo dormir, tá com preguiça de Esquece. levantar, passar. Então, E a gestrinona é intercalada normalmente. Ainda tem isso. Se for usar, isso. aí tem a confusão. Isso. Hoje eu atendi uma paciente que esqueceu, de duas semanas, esqueceu a gestrinona, começou a ter sangramento, sangrar. E ela veio falando, ai, Juliana, eu esqueci, realmente o erro foi meu, eu esqueci a gestrinona. Por que esquece? Esquece, eu Né? me adaptei. Então, eu assim, tentei. o gel, a grande desvantagem do gel é o uso diário, essa oscilação que dá em 24 horas, que você precisa ser muito fiel. E quando a paciente muda do gel para o implante, não tem paciente que não vê o benefício. Sim. Né? Então, assim, normalmente as pacientes do gel são aquelas que vão ficar com o gel para a vida inteira. Quem muda do gel para o implante não quer voltar para o gel. Sim. Ela volta por uma situação de que acabou o efeito do implante ou por uma situação financeira, ela vai voltar para o gel. Mas de livre, espontânea Vontade, vou voltar para o gel, porque eu achei que o gel é melhor. Não existe. Não existe. Né? E aí, com relação ao silástico e ao absorvível. O silástico que eu vejo é o nível hormonal mais linear, Sim. né? Então a gente colocou o implante de silástico, ele demora um pouquinho mais para fazer efeito, então ele vai começar a fazer o efeito com 15 dias, ele vai manter ali, e depois que ele mantém mais estável por 12 meses. E vai cair lá com 12 meses. Ele não faz pico, né? Então esse é o silástico para paciente que quer uma reposição hormonal mais nivelada, tranquila. Confortável, assim. A chance de ter sangramento é menor. Sim. A chance de ter efeito colateral da testosterona é menor, de acne, de queda de cabelo. Por quê? Porque é um hormônio que fica mais estável no organismo da mulher. Só que tem a desvantagem da retirada. Uhum. Então, sempre eu falo para paciente, existe a retirada e não faz o pico, que o absorvível faz. Então, o absorvível, a vantagem é não precisar retirar. Ele não tem duração tão prolongada. Então, tem pacientes que dura 4 meses, tem pacientes que dura 5 ou 6. Só que ele faz um pico e depois vai caindo. Tem mulher que gosta desse pico. E isso tem. O vulcão. O vulcão. Vulcão. Ela quer o pico. Ela quer sentir o uau. Eu não quero. Entendeu? E essa paciente é implante pró-absorvível. Ela quer sentir esse pico. Ela não importa o efeito colateral. Ela não importa a espinha que vai aumentar, o cabelo que vai ficar mais oleoso e que pode ter queda. Ela não se importa. Ela quer o pico. No entanto, que essa paciente, ela quer colocar em 4 meses. Porque ela não quer deixar cair. Então, só que é uma paciente, é um implante que dá mais efeito colateral. O implante, eu falo que o implante absorvível dá mais trabalho para o médico. Dá mais, muito mais. Muito mais. Nossa. É uma paciente que vai mandar mensagem, que vai mandar WhatsApp, que está sangrando, que o cabelo está caindo. A gente tem medicamentos para ajudar e o importante é dar suporte para essa mulher. Exato. Que precisa de você no momento que algum efeito colateral aparecer. Exato. Olha, eu sempre digo, até com a turma de mentoria que a gente começou, a gente teve a primeira presencial, e aí a gente estava falando sobre isso e tal, e eu estava falando com eles assim, tinham 3 médicos que estavam bem no comecinho, né? Estão bem no comecinho. E aí eu falei, quanto mais eu trabalho ali com os dois, eu consigo ver bem as diferenças, e o que eu sinto é o seguinte, é muito mais difícil errar com o silástico. Muito mais difícil errar. Muito. O tanto de problema que chega com o silástico e que chega com o absorvível, não tem. Primeiro porque o problema do silástico nem chega em você, porque o médico já vai lá e manda tirar, acabou o problema, entendeu? Não tem mais. Absorvível, a gente pega pepino. Porque subiu pressão, porque não sei o quê, e não tem como tirar, e a paciente fica nervosa, tem crise de pânico, porque acha que vai morrer e não tem como tirar o implante, sabe assim?
Então, o médico que prescreve o absorvível deveria, primeiro, já saber prescrever o cilástico com o pé nas costas. Isso. Tipo assim, já tá seguríssimo. E segundo, ele tem que ser muito bom prescritor. Tem que prescrever, tem que ser cirúrgico na prescrição, sabe? É. Que é aí que você vê os que não, os que têm poucos problemas. Porque não ter problema não existe. Mas os que têm poucos problemas são esses, são os que sabem, assim, cirurgicamente sabem prescrever. Que é uma coisa difícil. Não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais agora vendo, por exemplo, implantes por exemplo, de absorvível de gestinona de 100 miligramas. Não sei, entendeu? Se isso é legal. Eu costumo sempre falar que no absorvível é melhor errar para menos. Claro. Então, quando a gente põe esse elástico, por um implante a mais desse elástico não vai fazer diferença. Então, por isso que a gente erra menos, e os Erra médicos menos. que estão começando, é melhor começar com esse elástico. O absorvível realmente precisa saber mais sobre os efeitos colaterais, sobre cada paciente, porque assim, não tem receita de bolo. Não Principalmente no absorvível. E no absorvível, eu sempre falo, peque para menos. Sim. Porque se você precisar fazer um booster, depois de 2 meses, você põe um cheirinho a mais. Um pouquinho, exato. Né? Agora, tirar você não vai conseguir. Então é melhor sempre errar para menos no absorvível. Exato. E você vai achando a dose ideal para aquela paciente. Porque sempre quando eu recoloco o implante absorvível, sempre quando a paciente chega, eu falo: e aí, como é que você ficou com esse? Como é que você sentiu com essa dosagem? Alguma coisa te incomodou, não incomodou? Para ver se eu vou precisar ajustar ou não a dosagem para aquela paciente. Porque a gente vai tateando. Até porque a mudança da dosagem hormonal do implante absorvível depende da fase de vida que ela está. Sim, claro. Sim. Então, eu falo que o meu implante de 5 anos atrás não é o mesmo implante de hoje. Então, você tem que saber adequar a fase de vida daquela paciente. A fase, os eventos, né? Assim, às vezes a paciente teve um evento de vida ali importante que afetou ela, não sei, uma perda ou alguma coisa que desequilibra tudo e está em um momento diferente de vida. Às vezes a fase não é a idade, é a fase. É a fase. Né? Que é o que está acontecendo na vida dela. E aí é um lado bom dos implantes que você, periodicamente, você é obrigado a voltar e fazer exame, que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. Né? Se você perguntar a uma pessoa que não... Assim, quantas pessoas fazem religiosamente um check-up mesmo, anual e tal, e sentam com o médico e conversam sobre... Poucas. E é exatamente isso que eu falo para algumas mulheres que chegam no consultório. Eu falo, as pacientes de reposição hormonal, elas não deixaram de vir no consultório na pandemia. Elas se cuidam. As pacientes que fazem reposição hormonal, que fazem implante hormonal, são mulheres que se cuidam muito mais. São mulheres que estão mais preocupadas com a saúde, em fazer exames periódicos, a detectar alguma coisa errada, estão mais atentas. São mulheres muito mais saudáveis, porque elas estão preocupadas em fazer atividade física para o hormônio ficar melhor. Então você muda não só com a reposição hormonal, mas você muda o estilo de vida daquela mulher. Sim. O implante hormonal revoluciona, porque não só o implante hormonal, mas a reposição, porque você muda a vida dessa mulher. Ela vai se sentir mais bonita, ela vai fazer mais atividade física, ela vai procurar se alimentar melhor, porque ela está repondo hormônio. Porque eu falo, o hormônio não vai fazer milagre. Não existe milagre. O que existe é mudança de estilo de vida para ajudar. Eu falo que o exercício, a alimentação potencializa o hormônio, a gestrinona ou qualquer outro hormônio, e o hormônio potencializa a atividade física e a alimentação, que é real. Sim, claro. É óbvio. É um conjunto. Sim. E tudo tem que estar alinhado. Sim. As pessoas têm ainda uma mania de querer separar as coisas, né? Separar o que é físico, do que é emocional, do que é da perna, do que é do pescoço, sabe assim? É compartimentalizar o ser humano como se fôssemos... E não é. É tudo uma coisa só, entendeu? Assim, uma pessoa
obesa vai ter uma disfunção hormonal. Entendeu? Se ela não tiver antes, vai criar. Né? Assim, então, tá tudo interligado. Tem que cuidar da pessoa ali inteira, né? É por isso que eu falo que hoje eu sou ginecologista, mas eu não me considero ginecologista. Eu sou médica da Da mulher. mulher. Porque uma deficiência de vitamina pode interferir na ação hormonal. Um sobrepeso pode não ser legal o hormônio porque é uma paciente que está inflamada. E esse hormônio vai ser pior para ela porque ela está inflamada do que melhor. Então, a gente tem que olhar a mulher como um todo, tratar ela como um todo, para ela ter o benefício do implante hormonal, da reposição hormonal. E isso sim vai melhorar a vida dela. Sim. Então, assim, ela tem que enxergar que isso faz parte do tratamento. E que a parte mais importante é a dela. É a dela. É, né? É a dela. Na verdade, eu falo, olha, aqui tá 20% do seu tratamento. Isso. 80% tá aí, tá aqui, É, tá do outro lado da mesa. E isso você vai ser responsável. Por isso que a gente, o lance do chip da beleza é muito ruim pra gente. Porque a gestrinona, que surgiu esse nome do chip da beleza, pela gestrinona, eu costumo falar que a gestrinona não alinhada à atividade física, a uma alimentação, vira chip da feiura. Com certeza. Por quê? Porque não existe. A gestrinona, inclusive, vai ser pior para uma mulher Pior. que não se cuida. Eu falo que certeza. existe pacientes para gestrinona. Com certeza. E tem a questão do que a gente já considera, né? Como desejável e indesejável esteticamente. E tem a sua própria consciência do que é belo e do que não é belo. Porque eu tenho pacientes, por exemplo, de endometriose que vêm falar comigo e que usaram gestrinona e que não gostaram porque ficaram muito fortes. Entende? Então, assim, não, porque, poxa, eu gosto de malhar, eu faço meu crossfit, e aí eu botei a gestrinona porque eu tenho endometriose e fiquei muito forte. Eu não quero ficar muito forte. Opa, olha aí. Tem gente, é perfil. É perfil. O que é a beleza mesmo, o chip da beleza? O que é isso? Sabe, assim? O que é isso? Porque eu acho bonito, lindo, a mulher toda longilínea, magrinha, tal, né? Aquele negócio. E a outra pessoa vai achar lindo uma mulher enorme, com pernão, com bundão, com peitão e tal. E é tudo bonito. Depende de quem vê. Exatamente. Né? E ontem eu estava falando sobre isso. Falando que incomoda para umas, não incomoda para outras. Não incomoda, pois é. Então, a gente tem que... E no consultório eu treino muito isso. Escutar. Escutar, exato. Escutar o que para aquela mulher é mais importante. Exato. Enumerar o que qual é a dor dela. Exato. E isso vai fazer com que a gente consiga decidir a melhor opção para aquela paciente. Exato. Porque o que pode até me incomodar, pode não incomodar a ela. E eu faço um treinamento de não expor o que me incomoda. Isso. É eu escutar o que incomoda ela. Exato. E é uma... E até, assim, respeitar a dor do outro, né? Porque, às vezes, o que incomoda a pessoa é uma coisa que você pode achar a maior bobeira. Então, você fala, eu não acredito que você vai parar o tratamento por causa disso. Não, não pode, não vou deixar. Opa! Né? Assim, eu tava falando com uma pessoa que ficou, não, eu amei, fiz tratamento com gestrinona, eu amei e tal, mas fiquei com umas bolinhas, assim, com umas coisinhas que não era acne, eram umas bolinhas, pareciam uns cravinhos, e eu pegava e aquilo me incomodou muito, 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 muito. E eu tinha amado a gestrinona, e meu cabelo ficou bom, e a pele ficou boa e tal, mas aquilo ali, eu não tenho como... E ela estava falando, eu falo com outros amigos, com outras amigas que usam, e que também tiveram isso, mas que para elas não foi importante. Mas para mim, eu não conseguia, porque eu tinha essa coisa aqui nas costas, e nem aparecia às vezes para as outras pessoas, mas ela não conseguiu se desligar disso. E exatamente, a gente tem que aprender a A respeitar respeitar. o que incomodou ela, que Exato. pode, a gente, na verdade, o escutar é escutar a dor dela, mas também escutar aquilo que não foi bom para ela e não desmerecer o que não foi bom para ela. Não é uma besteira, né? Não é besteira, porque para ela foi importante. Isso, exato. E é um exercício mesmo de você
poucas pessoas têm essa consciência da escuta ativa, sabe? Você escutar mesmo, sem estar pensando em outra coisa, sem estar, sabe? Você realmente escutar o que a pessoa está falando e respeitar, né? E é uma diferença enorme quando você vê que a pessoa está fazendo isso, né? Porque a coisa mais comum que tem é você estar conversando com a pessoa e aí você falar uma coisa, poxa, aconteceu, usei o implante e foi assim, fiquei triste e tal. E aí a outra pessoa chega e fala, ai, mas quando eu usei, na maior das boas intenções, mas ela tá pensando nela, Nela, né? não no outro. E não no outro. É, E é a coisa mais comum. E o exercício que eu ponho para a paciente fazer com ela mesmo é pôr na balança. Isso. O que você teve de Exatamente. benefício? O que você teve que não foi legal? O que você acha que você prefere? Você prefere o benefício que te deu? Ou você não tolera o que você não achou legal e é melhor não usar? Então, faça o exercício com você mesmo. Porque até eu tenho algumas pacientes que falam, ai, Juliana, isso me incomodou muito, eu não quero mais usar. Ela vai embora sem usar. Daqui a pouco ela volta e fala, Não deu. não deu. Eu prefiro ter o efeito colateral, porque eu vi que ficar sem Exato. Que a é gente pior, esquece, né? né? Porque, na verdade, existe o A esquecimento gente de esquece como era, antes, exato. né? Então, assim, fica muito bom, mas se o efeito colateral você decide parar, você fala assim, eu acho que eu suporto o que era. E você esqueceu. A partir do Esqueceu. momento que você Exato. volta a sentir tudo aquilo que tinha antes, você se arrepender e achar que o que você achou ruim não é relevante. E ela vai voltar e vai conversar. E tudo Né? bem. E tá tudo bem. E é importante, né? Essa avaliação. E pode voltar atrás. Pode. Não tem faz- problema. Exato, Não é exato. tipo assim, agora você não. É. Você não quis mais usar, agora não vai usar mais, não. Não, Tá de castigo. não vou mais colocar em Tá você, de não. castigo. Então é exatamente isso. Não tem. Pode ter volta, pode ter repensamento daquilo que. E deve, né? Deve, porque só esse exercício faz com que a mulher se conheça também, Sim, né? E exatamente. cada um tem que fazer o exercício de se conhecer, Exatamente. para saber o que é melhor para você. E para ter certeza, porque às vezes a gente confia tanto em uma pessoa que a gente acaba fazendo a coisa porque a outra pessoa falou e nem pensou realmente com a nossa cabeça. A gente foi só na confiança. E quando isso é um médico, menos mal. Mas mesmo assim, o médico não tem bola de cristal. Então a decisão tem que ser da paciente. Mas é muito comum. Tipo, o médico mandou, eu fui lá e fiz e tal. E é comum também, essa semana mesmo, uma das meninas das gestonetes falou, ai, eu botei o implante e me dei muito mal, não gostei, tive efeito colateral e tal, mas, poxa, eu tô pensando em botar de novo só porque você tá falando. Aí eu, mas, peraí. Aí eu respondi pra ela, e ela tinha botado isso num comentário, num post, né? Num comentário, não foi no direct. E aí eu fiz questão de responder pra ela no direct, para as pessoas verem. E eu falei pra ela, não se esqueça dos motivos que fizeram você tirar o implante. Né? Revisite aquele lugar que você estava quando você decidiu tirar o implante. Porque eu não conheço a sua dor. Eu não sei o que você passou. Eu não sei, entendeu? Mas a gente tem essa busca por acreditar, por se apoiar em outra pessoa. A gente não, assim, quer que a decisão seja de outra pessoa. A gente quer fazer porque fulano disse. Porque aí, quando dá errado, foi culpa de fulano. Não foi a decisão entendeu? sua. Eu botei porque fulano falou. Porque não sei o quê. E não. Da nossa saúde a gente cuida. E a gente, como médico, tem que tomar mais cuidado ainda por isso. Porque a gente tem uma voz meio que diagnóstica e conduta. Né? Então, eu sempre penso na conduta, eu dou várias opções. Porque a conduta não é engessada. E quem tem que participar da decisão é a mulher. Sim. E outra, vocês têm um papel de autoridade muito grande. Assim, é uma responsabilidade enorme. Porque é o médico que está falando, né? É o médico que está falando, o médico sabe. Então, quem sou eu, né, para dizer? Mas aí, se o médico não coloca a paciente no protagonismo do tratamento, Exatamente. e tem muito médico que não coloca. E acaba
Mas tem que colocar. né? Tem que colocar porque, assim, por mais que o médico acha que o implante de silástico para aquela paciente é o melhor, você tem que dar as outras opções. Até porque a paciente pode não ter condições de colocar. E ela vai se sentir que ela não está fazendo o tratamento correto porque ela não tem condições de colocar e que o resto não adianta nada. Isso. Então, eu acho que esse É um exercício, trabalho, é um trabalho. São opções de tratamento que, às vezes, a paciente pergunta, mas qual você acha o melhor? Aí eu coloco, ó, esse talvez para o seu caso seria melhor, porque esse, a gestrinona, a gente sabe que a gestrinona, por exemplo, para um paciente parar de menstruar, eu preciso de uma paciente de endometriose, que tem sangramento, que tem muita dor, e eu quero que essa mulher pare de menstruar. O silástico é a melhor opção para essa paciente, não tenho nem dúvida. Quem faz mais amenorreia, que é a parada da menstruação, é o silástico. Então, eu vou colocar para essa paciente, no seu caso, o ideal seria o silástico. Mas não que as outras opções possam não funcionar um pouco Sim, sim. adequado, né? Sim, sim. Então, assim, ela pode falar, não, eu vou tentar o gel, porque financeiramente eu não posso usar o silástico. Ok, Ok. eu vou me programar. E tem muitas Ano que pacientes que vem. se programam, Exato. né? Daqui a 6 meses eu boto, vou começar aqui daqui a 6 meses eu boto. E tudo bem, entendeu? Agora, em relação aos efeitos colaterais, uma coisa que eu tenho visto assim, os efeitos colaterais com absorvíveis e efeitos colaterais com silástico. Porque assim, os efeitos colaterais são da droga, né? São os mesmos. Agora, são diferentes, né? Assim, acontecem de forma diferente. E aí eu quero que você fale dessa experiência. Eu tenho uma metáfora que eu uso, assim, de como o médico, no caso, vai conseguir controlar um efeito colateral e outro. O que eu penso é o seguinte, que o efeito colateral, quando acontece com a paciente que está com absorvível, é como um carro indo muito rápido. Sabe assim? Tipo, você tem pouco controle, tá indo muito rápido. Qualquer desviozinho, você pode bater o carro, você não tem o controle daquilo. E o absorvível, e o silástico, o carro tá indo a 60 quilômetros por hora, você consegue desviar, voltar, você tem tempo para pensar e para decidir, né, a conduta. Então eu sempre faço esse paralelo, assim, sabe? Carro rápido e carro devagar. E eu vejo muito isso. Eu acho que o silástico, ele, quando vai começar a dar efeito colateral, ele é mais lento. Ele avisa. Ele avisa e a gente vai tentando driblar os efeitos colaterais, tanto do efeito androgênico, de acne, queda de cabelo, né, oleosidade de pele, retenção de líquido da gestrinona, quanto sangramento do estradiol. A gente consegue controlar um pouco mais porque é um sangramento que começa devagar, é uma acne que começa devagar, então a gente consegue controlar um pouco mais. E se a gente não consegue controlar de jeito nenhum, se retira o implante, né? Então existe essa opção. Sim, sim. Mas ele é um investimento um pouco maior para a paciente e ela tem a opção de tirar o implante sem chegar a 1 ano. O absorvível é uau, também no efeito colateral. É o uau do efeito que a paciente quer, o vulcão que a paciente quer, mas é o vulcão também no efeito colateral. Então, é mais difícil o controle, porque é uma coisa, é igual, você fala do carro, eu falaria que é uma doença aguda, tipo um infarto, e o outro é uma angina, né? Assim. As metáforas do médico e do não médico, entendeu? É isso aí. A metáfora do médico é assim, ó. A paciente teve um infarto agudo do miocárdio. E o outro, a paciente vai tendo angina, vai avisando. Né? O lance do absorvível, a gente sabe, só a única coisa que é ter paciência do efeito colateral, saber driblar o efeito colateral e ter opções para melhorar rápido. Mas a gente também sabe que vai falar para a paciente, ó, daqui 4 meses, 3 meses vai acabar. Então também existe isso de tranquilizar a paciente, que é para ela também ter paciência, que o efeito também vai acabar. Então é mais difícil,
Mas a gente também tem que ter tranquilidade, tranquilizar a paciente, que também isso pode acontecer, que isso é normal, comum, Sim. mas que vai passar. Que o medo, a paciente normalmente, quando ela tem um efeito colateral, ela tem muito medo daquilo ser uma coisa muito ruim. Tanto o sangramento quanto queda capilar, por exemplo. Uhum. A paciente acha que vai ficar careca. Sim. A paciente acha que É. ela tá com câncer no útero porque tá sangrando. Sim. Então, a tranquilidade do médico também é passar para a paciente que aquilo vai passar e que ela não vai ficar careca. É. Que a gente tem tratamentos alternativos e que aquele sangramento não é câncer. Isso. E que ela vai fazer um ultrassom, que ela vai fazer o exame, que ela vai usar uma medicação e que tudo vai melhorar. Então, assim, Uhum. é saber cardioverter o infarto. Agora, porque a gente fala, né? A gente fala muito dos efeitos colaterais. A gente sempre fala dos efeitos colaterais da gestrinona, né? Um negócio super... mas eu não sei se as pessoas, se as mulheres que vão iniciar a reposição hormonal, sabem também dos efeitos colaterais que podem acontecer com a própria reposição hormonal, que um deles é o sangramento, e que é super difícil. Depois que o sangramento se instala ali, pelo que vocês me falam, é super difícil de controlar. E aí, como é para a reposição hormonal em relação ao absorvível e cilástico? Eu acho que assim, a reposição hormonal realmente, o maior. Eu falo que a gente adora. Ginecologista que vai fazer reposição hormonal adora paciente que já vem sem útero. Né? Porque o grande enrosco, entrave da reposição hormonal na mulher que tem útero é sangramento. Mas a mulher pode ter sangramento com gel, ela pode ter sangramento com absorvível e não absorvível. Sim. Só que a gente sabe que a mulher com uso de absorvível tem mais risco de sangramento. Por quê? Porque faz pico hormonal. Ela faz pico do estradiol. Ela não tem o estradiol em níveis nivelados, como é no cilástico. Esse pico do estradiol hipertrofia o endométrio e ela vai sangrar. E aí é um sangramento difícil de parar. Difícil de parar. É um sangramento difícil de parar, que a gente dá uma progesterona, aumenta a progesterona, às vezes precisa... Existe casos de ter que ir para a esteroscopia, de olhar a cavidade e fazer uma ablação do endométrio. Existe caso que eu opto por colocar um Mirena para ela parar o sangramento. Então, fazer esteroscopia para ablação, colocar um Mirena, ou em último caso, fazer uma esterectomia, às vezes é a solução. Eu tenho até pacientes que falam, eu quero continuar fazendo reposição e eu vou tirar o útero porque eu não quero mais pensar que eu posso sangrar. Você sabe que meu avô falava isso, né? Meu avô falava isso é meio polêmico hoje em dia. Falar. Mas ele falava, mulher, o útero era pra ter filho, já teve. Agora, nessa fase, só vai te causar problema, e não sei o quê, e quando começava a complicar, ele mandava tirar. Assim. E a paciente que precisa tirar, Manu, eu sempre falo pra paciente, e isso eu vejo muito no consultório, eu não tenho uma paciente que se arrependeu de ter tirado o útero. Não tenho nenhuma. Todas as pacientes que tiraram o útero, elas tiraram porque precisavam. Porque precisavam, sim. E elas acham que foi a melhor coisa que fez. E muitas falam assim, por que eu não tirei isso antes? Então, assim, quando é o caso de precisar tirar, claro que a gente não vai fazer cirurgia. Não vai sair tirando o útero de todo mundo. Vem aqui, tira o útero. Tipo, vamos fazer uma campanha de tirar de útero. Não é assim. Mas... quando acontece de precisar tirar, também não é uma coisa do outro mundo, gente. Tirou, precisou tirar, tira o útero e depois faz a reposição hormonal que for preciso e tá tudo ok. Sim. Porque as pessoas se apavoram, né? Vai tirar meu órgão, né? Meu útero. E o útero, que é o útero, né? É porque é uma coisa da feminilidade, é o símbolo que é da maternidade. É o útero. Né? Porque ninguém liga pra tirar apêndice, tirar apêndice, né? O apêndice todo mundo quer tirar. Todo mundo quer tirar. Vesícula também. As amígdalas, não sei o quê. Amígdala, vesícula, apêndice. Adenoides. Todo mundo vai lá e tira. Aí quando é o útero... Não, é o útero. Mas o útero, mas na verdade... é simbólico e simbólico. Tal. É um órgão simbólico. É simbólico. Mas o útero, realmente, ele foi feito pra ter filho. Pra ter filho, exato. Então, a partir do momento que não vai ter mais filho também... Se tá dando problema, né? Se tá dando problema... Tira e faz reposição hormonal e seja feliz. Isso. Eu acho que tem, assim,
que é uma mensagem que tem que ter carinho ao passar para as pacientes, porque às vezes elas recebem, né, como uma coisa gravíssima, um negócio e tal, e quando, gente, né, existe um fundamento ali por trás, ele não está querendo tirar seu órgão do nada, né? Mas as pessoas se apavoram. Mas também tem que cuidado principalmente para falar isso. Para pra falar, paciente. exato. Olha, existe a opção de fazer uma ablação, ablação, do pois é. endométrio, mas pode com a ablação você mesmo assim continuar sangrando. Uma solução definitiva seria tirar o útero. Então, às vezes eu ponho assim. Seria uma solução definitiva que você não vai precisar mais pensar. Mas também E aí não existe tem a outra problema. opção. Não tem tem, problema a nenhum. pessoa tira o útero e Tira o fica útero. lá, E com hoje, os assim, ovários, tudo normal. e hoje, a cirurgia de esterectomia já é muito melhor do que era antigamente, né, Manu? Hoje a gente faz via vaginal, quando dá para ser via vaginal, sim, que a recuperação é super rápida. A gente faz a cirurgia, no dia seguinte a paciente vai embora. Com 15 dias ela já volta a fazer uma atividade física. Com 30 dias, vida normal. Ou faz por videolaparoscopia. Então, assim, que também vai embora no dia seguinte. Que a recuperação é um pouquinho mais lenta do que a vaginal, porque a vaginal não tem corte nenhum, a laparoscópica ainda tem um corte do umbigo, tem as laterais, tudo, mas também a recuperação é boa. E em último caso, se faz cirurgia aberta, que antigamente só se fazia. Então a recuperação da esterectomia na época do seu avô era uma coisa. A recuperação da esterectomia hoje é muito mais tranquila. Então, é isso, mas é porque é legal falar sobre isso, né? Porque tem um tabu também, né? Assim, e aí às vezes as pessoas ficam fazendo reposição hormonal e sofrendo tanto com sangramento. E assim, e não tem que pensar e deixar de fazer por causa disso. Por causa disso, porque a reposição hormonal é muito mais útil que o útero. Muito mais. Então, na verdade, assim, a reposição hormonal, o benefício né? que se tem da reposição hormonal é muito melhor do que deixar o útero. Exato. Então, mas eu acho que às vezes falta fazer essa provocação. E aí é legal isso, da gente fazer essa provocação, né? E de trazer essa discussão para a paciente e para o médico, né? Acho que às vezes o próprio médico fica, principalmente que tem muito médico hoje em dia que prescreve reposição hormonal que não é ginecologista. E aí, problema. Porque aí não sabe lidar muito com sangramento. Não sabe lidar com sangramento. Não sabe. Né? Então, assim, e tem médico ginecologista que também não faz cirurgia, mas nada dá para indicar para um médico ginecologista que faça, né? Então, assim... E já tem mais familiaridade com o sistema reprodutivo feminino. Mesmo que ele não faça cirurgia, ele tem propriedade com o útero e com tal. O médico que não é... E até que a paciente se sente mais segura. Isso. Né? Porque uma coisa é ela fazer uma reposição hormonal com um médico que não é ginecologista e começar a ter sangramento, ela vai ficar muito mais insegura. Óbvio, do que ela tá com um ginecologista que está acompanhando ela e que sabe lidar com esse sangramento. Sim. Então, isso se não faz reposição hormonal com o ginecologista, mas que tem um ginecologista para chamar de seu. Que esteja ali, do seu lado. Né? Exatamente. Então, isso faz parte do arsenal para dar o suporte para aquela mulher que vai precisar. Sim, concordo. É muito complexo, né? Assim, a ginecologia, toda hora eu penso nisso. A ginecologia não podia ser ginecologia. Tipo assim, tinha que ser, no mínimo 3 coisas, sabe? Assim, tinha que ser obstetrícia, de um lado, tinha que ser endometriose, sabe assim? Só endometriose. E tinha que ser reposição hormonal, sabe? Porque é tudo muito complexo. É amplo demais e eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que os médicos que estão entrando, que estão hoje atuantes, são médicos que tiveram na faculdade, na residência, no WHI, pós-WHI. Que era uma época que que se apagou a reposição hormonal da academia. Tipo assim, acabou, não se fala mais nisso. E aí esses médicos estão hoje no mercado, né? Hoje se educando de outras formas e tal, mas assim, cachorro correndo atrás do rabo, tentando, mas não vem de lá,
Não vem, porque toda essa geração ficou com esse peso, Com esse né? Com peso esse... do WHI. É, E eu explico muito para paciente, porque existe o medo do câncer, é gritante nas pacientes. Né? E elas não veem qual o benefício que tem. Então eu ponho muito benefício que mata mais mulher na menopausa. É infarto, Infarto. não é câncer. Pois é, Né? É obesidade, é fratura de fêmur, pois é. né? E não câncer. Então existe isso da paciente e dos próprios médicos. Sim. Que estavam lá no WHI. Exato. Então, os médicos que estão agora buscando resgatar o benefício da reposição hormonal são os médicos que estão correndo atrás. E que estão correndo são, atrás. tipo assim, e são muitas vezes tidos como assim, outliers, sabe assim? Tipo, os fora da lei. Que estão buscando informação por conta própria porque a academia não deu. Sabe? Porque a academia estava presa em um WHI de hormônio de égua e com o paciente entrando para uma pesquisa já com 70 anos? Poxa, Eu falo para paciente, eu falo, entendeu? eram mulheres que tava tudo no balaio. Tabagista, obesa, Pois é, tudo a mesma sedentária, coisa. 70 anos, tudo a mesma coisa, dando estrogênio conjugado de urina de água prenha. Pois é. E aí tinha como dar bom? Não, tinha como dar ruim. Agora, pega um trabalho do WHI para cá que me comprove que aumenta o risco de câncer. Não, e o próprio acompanhamento pós-WHI das mulheres mais jovens Isso. não teve Não problema. teve. Exatamente. Não é, quer dizer, E eu coloco para paciente assim, às vezes elas chegam assim, com o mito de, minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, eu não posso fazer reposição hormonal. Eu falo, na época que sua mãe teve câncer de mama, com 65 anos, ela fazia reposição hormonal? Não. não. Você, se me falassem, você não faça reposição hormonal, que você nunca vai ter câncer. Você podia até pensar. Opa! Nunca vou ter câncer? Então, se eu não fizer reposição hormonal, mas não é isso. Não é. Você vai ter com ou sem reposição hormonal, se tiver que ter. Então é melhor acompanhar. Melhor acompanhar e melhor ter qualidade de vida. É. Não adianta viver até 90 anos se arrastando. Exatamente. Não adianta. Exatamente. É. Na cama. Entendeu? Não adianta. Sabe? Mas a gente ainda tem tanto trabalho para se fazer, sabe? Assim, toda. A gente chega a me cansa. Porque quando eu vejo assim da própria classe médica mesmo, assim, ainda tem tanta coisa que a gente tem que fazer para ir quebrando isso e ir falando de reposição hormonal e de qualidade de vida para as mulheres. Gente, Eu falo que eu tenho muito esse foco de melhorar a qualidade de vida das mulheres, de ajudar as mulheres, desde fazer uma atividade física, alimentar melhor, a ter alguma qualidade de vida com a reposição hormonal. E hoje é o que eu penso. Hoje eu não estou na fase mais da obstetrícia, então eu não faço mais obstetrícia. Então eu estou na fase das mulheres. Eu falo que eu tenho 90% das minhas pacientes são mulheres 40 a mais, né? Que são as mulheres que estão na minha faixa e que vieram comigo. E que hoje eu só estudo isso. Estudo a parte hormonal, estudo a parte das mulheres. Qual o benefício que eu vou ter com as mulheres? O que eu posso melhorar a vida dessas mulheres? Exato. Com a reposição hormonal, com o implante, com o laser, com o que for que vier. Exato. Né? Então, é a mulher de amanhã. Porque hoje a expectativa de vida da mulher está muito alta. Muito alta. E é uma vida que a gente quer que seja boa, né? Assim, você quer viver muito, você quer viver bem, você não quer viver muito na cama. Não. E essa coisa da gente, as próprias mulheres e a sociedade como um todo desenvolver uma tolerância ao sofrimento da mulher. Né? Tipo assim, a mulher sofre e ela aguenta. Tipo, ela vai... E é uma coisa que você desenvolve desde pequena, quando você começa a menstruar, que você começa a ter desconforto e a tolerar e a a aguentar, dor. e a ser normal, e a todo mundo fala que é normal, e tal. E aí a sociedade toda desenvolve essa tolerância ao sofrimento da mulher. E aí a mulher nunca tá bem, porque ela nem sabe como é que ela tá bem, porque ela tá sempre cansada, ela tá sempre com algum problema hormonal, ela tá ou menstruando e com TPM, não sei o quê, ou ela tá na menopausa. Que é isso? Que horas é que a gente tá bem? Que horas é que a gente tá como a gente veio para ser? Em que momento? Né? Então a gente tem que trazer isso para a mulher e dizer: não,
Tem assim como melhorar. não. Tem, Tem sim. como melhorar. Tem como você ficar no seu potencial máximo. Tem como você ficar bem, feliz, saudável, Sem sem dor, dor, com bom com humor, bom humor, melhora de TPM, sabe? Resposta sexual bacana, libido boa, poxa, legal, acordar disposta, né? sabe? A vida é boa, A vida é sabe? boa. A vida é boa, assim. A vida é boa. A vida é boa, e aí é essa mensagem, assim, que eu acho que é muito legal de ver você passando, sabe? Que, tipo, me empolgo lá na bicicleta e tal. Então eu vou pedalar também. Boto lá o negócio. Botei um desafio outro dia que eu vou no Egito inteiro subindo os negócios, Isso aí. passeando pelo Cairo, Isso a minha aí. bicicleta, entendeu? E porque a gente tem que ter acesso a isso, É. sabe? E eu acho que mulheres inspiram mulheres. E isso é uma coisa que a gente tende a uma ajudar a outra. Isso, Né? isso. Então a gente fazendo com que outras mulheres, porque eu falo, algumas mulheres falam, você me inspira, mas essa que tá falando de mim, ela com certeza ela inspira a outra. Sim, Né? exato. E a gente fala, a gente vai ser idosa, velha nunca. Exato. Então, assim, essa é a ideia, É. né? A gente, idoso, todo mundo vai Idoso. ser. Só quem não é idoso, quem morreu antes. Pois é. Então, assim, se você quer envelhecer, mas velho não. Velho não. Você Velho vai, não. vou ter idade lá, né? A gente vai estar lá nos vai nossos tá 100 lá. anos, Não, ó, você vê umas fazendo a velhinhas, dancinha, gente. fazendo a dancinha. Você vê umas Ah, coisas assim sucesso. eu falo, eu quero ser essa aí. Essa daí, exato. Eu quero ser. Sucesso. E vamos E ser. vamos ser. Todas as mulheres maravilhosas seremos. Gestrinetes, não gestrinetes, todas seremos. Já A somos, gente continuaremos sendo e trazendo sempre mais mulheres para entender, aceitar e ver que a vida é boa, A vida é boa. né? E que você foi feita para viver e não para sobreviver, né? Então, poxa, vamos lá, sabe? Ser feliz, se tratar, ter saúde, se priorizar. A gente tá aqui para isso, o resto, Exatamente. né? Então, eu acho que é bom, né? A gente terminar nessa reflexão. Vou deixar com você para você encerrar, mas quero te agradecer esse bate-papo que é maravilhoso. Com o Ju é assim, eu posso ficar aqui horas. Horas. A gente vai falando. A gente vai falando, porque é uma conversa muito boa. É uma conversa muito boa. Obrigadão, viu, Ju? Obrigada. Obrigada Amei. pelo convite. Eu acho que a gente é isso, melhorar a vida das mulheres, pensar como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. E isso eu vejo você fazendo diariamente com todo mundo. E com todo mundo tendo benefício da nossa informação, do nosso exemplo. Isso faz parte. E eu acho que as mulheres precisam não ficar acomodadas e buscar ajuda. Sim. Buscar ajuda porque tem solução, tem como melhorar. A gente está até no projeto Deusas. Somos todos deusas. Uhul! Somos Somos todos deusas. deusas. E cada uma é deusa. É mesmo. E isso busca vindo de você, melhorando a autoestima, bem-estar, qualidade de vida, para uma vida muito mais feliz. Somos todas deusas. Todas. Obrigada, gente. Até a próxima.